2% da população do Brasil e afeta em torno de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O objetivo da campanha é mostrar que a empatia é tão importante para a pessoa com epilepsia quanto o tratamento e que a falta de informação e o preconceito podem impactar fortemente a qualidade de vida das pessoas com a epilepsia. Em um dos tratamentos adotados, se tem como base o canabidiol. A gente vai conversar sobre essas formas de tratamento à base do canabidiol, que é o princípio ativo retirado da maconha, e por isso, toda vez que a gente fala no assunto, gera uma série de polêmicas. É importante que a gente esteja o tempo todo explicando e diferenciando uma coisa da outra, o que é canabidiol medicinal e o que é uso recreativo da maconha, né, para que as pessoas entendam a diferença de fato. E a gente vai conversar sobre esse assunto agora, né, e também o que diz a própria legislação brasileira sobre o tema, com a bioquímica farmacêutica, doutora em recursos genéticos vegetais, Fernanda Pinheiro de Carvalho Ribeiro, e com a advogada Daiane Zap. Muito bom tê-las aqui, quero agradecer a presença de vocês aqui, né? Desejar um ótimo dia. E eu queria começar falando justamente sobre isso. O preconceito ainda é a principal barreira no avanço ao tratamento, não só da epilepsia, como de outras doenças também, tendo como base o canabidiol. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Acredito que quebrar o preconceito é a primeira barreira. Porque quando fala em cannabis, quando fala em maconha, quando a gente usa o termo popular, né, maconha, como ela é mais conhecida, existe um preconceito. Porque a gente cresceu ouvindo que era droga, e se é droga, ela é do mal, e a gente deve se afastar, até mesmo com termos pejorativos, né? Eu lembro que meu pai dizia, não anda com maconheiro é ruim, maconheiro não presta. Então existe todo esse preconceito em torno da planta, e realmente isso é histórico e cultural. Por muito tempo a planta não foi pesquisada por esse olhar diferenciado que foi imposto a nós. As pesquisas já aconteciam, inclusive no Brasil, desde a década de 70, com o Dr. Elisaldo Carlini na Unifesp. Ele conseguiu já isolar o CBD e falar sobre os efeitos para a epilepsia, para crises convulsivas, mas ele não teve um resultado, não teve um apoio, digamos assim, e essas pesquisas acabaram acontecendo em outros países. Então, em Israel, o Dr. Rafael Mekolan, ele deu sequência a esses estudos, conseguiu isolar o CBD, o THC, e viu propriedades medicinais na planta. O canabidiol, que é um dos fitocannabinoides da cannabis, ele tem propriedades terapêuticas, inclusive com resultados extremamente positivos para a epilepsia. Então, das pessoas que sofrem de epilepsia, e eu falo muito das crianças, porque ela atinge principalmente criança ou maiores de 60 anos. Então, hoje, muitas crianças têm epilepsia, e destas, algumas têm uma epilepsia refratária, que são aquelas que não respondem aos medicamentos convencionais. Muitas vezes, crianças que têm alguma síndrome genética, então, síndrome de Dravet, síndrome de Edward West, ela não responde ao medicamento convencional que existe como anticonvulsivante. E ela recorreu, então algumas crianças estão fazendo uso do canabidiol e conseguiram, se não diminuir em 80% as crises, até mesmo zerar essas crises de epilepsia. Bom, e como é esse uso? É importante que a gente explique também. É um medicamento via oral? Como é que funciona isso? Porque muita gente, quando a gente fala aqui, pensa, então sim, vai fumar maconha. Não vai ter nem esse efeito, né? Pelo que a gente tem de informações. Isso. Primeiro eu gostaria de parabenizar toda a equipe da Rádio Princesa pelo tema, né? Por dar essa oportunidade aqui para a gente falar de um tema tão importante, que é a epilepsia, e sobre o tratamento com as substâncias à base da cannabis, que é tão polêmica, mas que tem levado qualidade de vida para muita gente, especialmente para essas crianças que vêm sofrendo há tanto tempo já, tomando os medicamentos, uma série de medicamentos aí, cheios de efeitos colaterais. E muitas vezes os efeitos colaterais são mais catastróficos que a própria epilepsia. Exatamente. Né? Ele toma tanto medicamento anticonvulsivante que acaba prejudicando todo o desenvolvimento cognitivo daquela criança, porque ela fica sedada a maior parte do tempo. Exatamente. Ou ela fica sedada ou ela fica convulsionando. E os médicos falam, é isso, mãezinha, não tenho o que fazer. E a gente não pode aceitar um não tenho o que fazer quando se fala da vida de uma criança, né? E se fosse seu filho, você ia se acomodar e dizer não tenho o que fazer? Não, a gente revira o mundo procurando
buscando uma resposta. E aí a resposta que muitas mães encontraram foi nos produtos à base de cannabis. Pois é, nesses produtos, né, na verdade, a cannabis, que é como você disse no início, é simplesmente um gênero de uma planta, que é a cannabis sativa, mais conhecida popularmente como a maconha mesmo. Então, dessa planta já foram extraídos mais de 700 princípios ativos. Eles foram extraídos, identificados quimicamente. Dentre esses vários compostos, 2 se destacam, que é o CBD, né, que é o canabidiol, e o THC. Então, eles têm sido amplamente estudados para várias doenças, não só a epilepsia, porque eles interagem com o nosso organismo com um sistema que a gente apresenta, os animais apresentam, todos os vertebrados também têm, que é o sistema endocannabinoide. Então, eles ativam receptores que estão presentes no nosso organismo, chamado principalmente de CB1, e com isso eles modulam essa atividade e conseguem reduzir as crises. Então, a gente tem visto realmente qualidade de vida para esses pacientes, pacientes que tinham convulsões e zeraram convulsões, ou pelo menos aqueles que reduziram, né, as convulsões e com certeza reduziram os outros medicamentos que utilizavam. Nós temos um sistema endocannabinoide, ou seja, o nosso corpo produz endocannabinoides. Um deles, que é o responsável pelo bem-estar, é a anandamida. Uma coisa que eu gosto sempre de falar é que no leite materno a mãe dá para o seu filho o canabinoide. Então, se não fosse algo bom, não estaria presente no leite materno, que é o alimento mais sagrado que existe no mundo. E o canabinoide da planta é o fitocannabinoide. Então, ele se liga aos receptores do nosso organismo e, como a doutora Fernanda disse, que todos os vertebrados têm. Então, traz benefícios não só para o ser humano, como também para os bichinhos, né? Existe já uma linha PET para epilepsia em cachorro, para ansiedade em cachorro, para tratamento muscular em equinos que às vezes fazem competição e precisam de uma regeneração muscular. Então, é benefício não só para os humanos, mas para todos os vertebrados, porque todos possuem esse sistema endocannabinoide. Agora, ele possui algum tipo de efeito colateral, que é até comum em alguns Fernando, medicamentos? com certeza. Olha só, se a gente compara com os medicamentos usualmente utilizados para tratamento de epilepsia, esses efeitos colaterais são mínimos. Eu não estou dizendo aqui que não existem efeitos colaterais, porque até um chá, se você utilizar, né, de forma inadequada, ele vai apresentar, né, algum tipo de efeito indesejado. Então, com os canabinoides é a mesma coisa, né? Não é zerado, não é isento de efeito colateral, porque ele é extraído de uma planta. Existem sim os efeitos, mas quando a gente compara, por exemplo, com um medicamento que você compra na farmácia, um anti-inflamatório, um analgésico, que você compra sem receita, inclusive, se você olhar a bula de um medicamento desse, você vai ver lá, pode provocar a longo prazo insuficiência renal, hepatopatias. Nós temos medicamentos no mercado hoje que são extremamente hepatotóxicos e todo mundo utiliza, né, de maneira, inclusive, de forma desorientada, né, com automedicação. Então, sim, existem efeitos colaterais, mas são mínimos quando comparados aos medicamentos tradicionalmente utilizados para o tratamento da epilepsia. E é claro que também vai depender da dose, vai depender de condições do paciente, de comorbidades, de interação com outros medicamentos. Por isso que eles devem ser prescritos pelo médico. Ou médico ou dentista são os únicos profissionais que podem prescrever esses medicamentos. Bom, e a gente está falando da epilepsia, até porque a discussão maior é em torno disso, né? Isso. Os benefícios encontrados têm sido muito direcionados para esse lado, mas existem outras patologias também que podem ser tratadas com o canabidiol? Sim. Atualmente, existem estudos clínicos de mais de 30 patologias que estão sendo tratadas com o canabidiol. Então, a gente falou da epilepsia, até porque é o Março Roxo, e lembrando que dia 26 foi o Purple Day, que é exatamente para essa conscientização da epilepsia. E epilepsia é uma condição neurológica que muitas pessoas sofrem e tem um preconceito na sociedade. Mas, dentre outras patologias, tem a ansiedade, que acredito que pós-pandemia o mundo inteiro está sofrendo de problemas mentais ligados a isso. A insônia, então o canabidiol ele traz essa qualidade de sono. Para doenças mais ligadas à geriatria, artrite, artrose, porque ele tem princípios anti-inflamatórios, Parkinson, Alzheimer, glaucoma, porque ele também regula a pressão ocular. E hoje uma novidade que eu digo porque a gente está retomando esse debate, né? Porque por muito tempo a gente não falou sobre cannabis. A questão da prática esportiva.
muitos atletas estão usando o canabidiol, trocando pelo próprio anti-inflamatório. Então, deu uma reportagem no Fantástico de um skatista que tomava 23 medicamentos alopáticos. Skate, ele deve cair pra caramba, ele deve viver com dores musculares. E ele trocou esses 23 medicamentos alopáticos pelo canabidiol e tendo ótimos resultados. Aqui na Bahia, Amanda Leoa usa o canabidiol pós-treino e também para sua recuperação muscular. Amanda Leoa, para quem não sabe, é a nossa tricampeã de UFC. Então, assim, a prática esportiva é algo que está trazendo ótimos resultados. Também desmistificando aquela ideia que tinha que quem usa cannabis fica mais devagar, né? Menos motivado. Ao contrário, ela traz esses resultados positivos. Lembrando que não é considerado doping no esporte. Inclusive, isso que eu ia perguntar, isso não é considerado, não. O CBD não é considerado doping no esporte. Inclusive, existe uma pesquisa hoje, a Liga de Futebol Americano tem investido, né, mais de $1 milhão nas pesquisas com os medicamentos à base da cannabis. E ele tem, principalmente nos estudos, para dor e para neuroproteção. Aquela sucção, sabe, que os jogadores que ficam batendo a cabeça. A pancada, enfim, a pancada, né, que acontece. Então, tem se investido muito nesse campo, né? Tanto para neuroproteção quanto para dor. A questão do boxing também, né? O Mike Tyson hoje é um dos investidores de cannabis e ele usa... Né? Exato. Maguila também no Brasil, né? Ele tem um problema em função das pancadas que levou no cérebro e ele usa também como forma de alívio para essa dor neuropática. Pois é. Agora, sob o ponto de vista legal, o que é que diz a legislação brasileira a respeito do uso do canabidiol e o que é que se precisa ainda avançar também? Sim. Bom, até 2014 o assunto era bem pouco difundido. A gente tem a lei de tóxicos e a cannabis ainda estava na lista de substâncias proscritas no Brasil. Quando começou o uso, e isso se deve muito às mães, que foram as pioneiras, que foram bater no Congresso, que foram bater nas portas da Anvisa, que levantaram essa bandeira, dizendo, olha, a gente precisa usar isto como medicamento, mas se está na lista de proibido, como que um médico vai prescrever, né? Você ia colocar o CRM do médico em jogo, porque se ele desse a prescrição de uma substância proibida, ele ia com certeza ser advertido pelo Conselho de Medicina. E aí essas mães pressionaram muito, tanto políticos quanto a Anvisa, e os próprios ensaios clínicos e as observações clínicas que diziam, não existe estudo para isso. E elas começaram a mostrar os resultados. Como assim não existe estudo? Está aqui o eletroencefalograma do meu filho, que tinha 100 convulsões por dia e hoje tem 0. Então isso já é uma observação, a gente precisa mudar. Então a Anvisa, depois de várias reuniões e várias promessas, ela avançou e tirou a lista da cannabis de substâncias proibidas e passou a ser permitidas com receita. O Brasil não permite o cultivo. Isso a gente ainda não avançou. Algumas famílias não tiveram condições de comprar o produto, porque até então o produto era importado e a gente está comprando uma matéria-prima importada, o preço é em dólar, o nosso dólar chegou a quase R$6, então realmente é um preço alto, né? Eu ia perguntar, ele também não é acessível ainda. Não é acessível. Não, a gente precisa falar mais, Fernando, até para democratizar esse acesso. Então, algumas famílias conseguiram cultivar, mas também com ação judicial. Então, para quem conseguiu o cultivo, e hoje mais de 300 famílias no Brasil cultivam, primeiro tem que ter a prescrição médica, né? Tem que ter um laudo do médico dizendo o porquê desse uso. E aí entra-se com uma ação que é uma ação demorada, não é algo fácil, muitas vezes amparada pela própria Defensoria Pública, porque a gente está falando de pessoas que não tinham condições sequer de contratar um advogado. E também pela Reforma, que é um coletivo de advogados que dão suporte para essas famílias. Então, elas conseguem plantar e extrair o próprio óleo. É importante a gente lembrar de um detalhe, que quando se planta, não é, que existe o risco também associado. Como é que ele vai ser plantado? Quais são as substâncias que serão extraídas daí? Porque tem que ter um controle de qualidade. Existem, né? como a Fernanda falou, né? São 700 propriedades dentro da planta. E aí você não tendo esse controle, você não sabe o que você está dando. E quando a gente está falando de epilepsia, são crianças que já tomam outros medicamentos e que não pode mudar, né? É um produto fitoterápico, claro que vai ter alteração, porque a planta é uma planta, depende da natureza, depende da luz solar. Mas se a gente ficar mudando o medicamento, pode dar problemas até mesmo com interações medicamentosas. Então, não seria assim o ideal.
para principalmente a questão da epilepsia. E como é que na prática funciona isso, né? Porque uma coisa é a gente falar de um produto que passou pelo crivo de uma indústria, Isso. com todo o cuidado sanitário, inclusive, e tudo mais, para se obter até o maior resultado, o melhor resultado a partir daquela técnica que é utilizada de forma industrial mesmo. E esse cultivo em casa, isso é ensinado a essas pessoas também, essas pessoas que têm esta permissão de cultivo, e como é que é feito a extração, não sei se é do óleo, como é que a pessoa faz aquilo ali? Geralmente, essas famílias, elas participam de associações, e tem algumas associações no Brasil que também possuem essa autorização, tanto para dar o curso de cultivo quanto para cultivar. A exemplo da Cultive de São Paulo, a APEP do Rio e a Abrace da Paraíba. Então, realiza o curso com essas associações, que aprende toda essa técnica, tanto do cultivo quanto da extração do óleo. Esse óleo, quando extraído artesanalmente, ele pode ser feito extração através de álcool de cereais. Até vou deixar a Fernanda falar mais sobre isso, né? Ou através do próprio gelo seco. E as mães aprendem, porque, como eu disse, mãe, quando quer um resultado para o filho, ela vai em busca de toda e qualquer coisa. Existem ainda convênios com algumas universidades, então tanto a USP quanto a Federal do Rio de Janeiro, elas estão fazendo análises clínicas desses óleos artesanais. Então a mãe faz essa extração, manda para a associação manda para a universidade faz a análise desse óleo para dizer o que tem, quais são os compostos que ficaram dessa extração. Isso, então, esses compostos, assim, é uma via, né, de mão dupla aí, porque a gente tem uma possibilidade do acesso a essas substâncias quando eles são plantados por essas associações, né, e esse material todo é encaminhado para a universidade, para pesquisa, né, mas a gente está falando também de substâncias que são produzidas e dos produtos que são certificados, que vêm de fazendas com selo orgânico, enfim. Então, que também existem essas técnicas de extração, né, o CO2 supercrítico. Então, existem esses dois lados e que a gente tem que ter muito cuidado. Então, não é qualquer pessoa, né, que vai conseguir plantar e produzir o óleo em casa, porque você não vai garantir muitas vezes a qualidade daquele produto. E hoje ele já se encontra na farmácia, né? Nós já temos pela Anvisa 14 produtos com autorização para comercializar no Brasil e 2 que já estão sendo vendidos na farmácia. Só que o preço de um frasco de 30 ml com 6.000 mg é de R$ 2.400. Então, R$ 2.400. E quando a gente fala de uma epilepsia, que é uma condição neurológica, essa criança vai fazer um uso contínuo, né? É um uso para a vida. Que família no Brasil tem condições de arcar com o valor... Não é só um frasco, não é por mês. Com o valor desse tratamento, sendo que não é o único tratamento. Geralmente essa criança precisa fazer terapia ocupacional, fisioterapia, ecoterapia. Então, é um custo elevado. Então, hoje também a gente já tem algumas famílias com o fornecimento do canabidiol, tanto importado quanto de farmácia, pelo SUS. É isso que eu ia perguntar. Já existe esse caminho? Já existe esse caminho, tanto pelo SUS, pela via judicial. Só com a via judicial. Tanto pelo SUS quanto planos de saúde. Mas para ambas as situações precisa. Número 1, para todas as situações a prescrição. Então a importância desse acompanhamento médico. Porque para você fazer o uso terapêutico, esse ajuste de dose, ele é essencial, né? A cannabis não é que nem um Tilenol, que a gente sabe, toma 30 gotinhas, vai passar a tua dor de cabeça. Não, ela vai variar de organismo para organismo. Como a doutora Fernanda disse, nós temos o nosso sistema endocannabinoide, nós temos os receptores, mas não é igual, né? Todos vão ser diferentes e vão reagir e vão modular todo esse equilíbrio de acordo com a dose. Então, esse ajuste de dose, esse olhar é importante, o acompanhamento médico. Então, com a prescrição médica, com o laudo, com a documentação. E uma coisa que também é importante, Fernando, na classe médica, apenas 2% dos médicos prescrevem. Então, isso também tem um grande preconceito. Agora, você imagina a gente transferir isso para o judiciário, né? Será que eles conhecem essa informação? Será que o juiz vai chegar, ok, sempre ouvi falar. Ele também não conhece. Então, também é importante nesse processo anexar os estudos clínicos que mostram o benefício. Não é uma coisa que eu estou falando sem fundamento, é um fundamento científico. Então, está fazendo pedido para usar aquele medicamento com base em estudos científicos. E aí, sim, com autorização judicial, o plano de saúde e SUS já fornece o medicamento.
Bom, mas pelo que a gente, pelo que eu vi então aí, o fato dela ser importada é que faz com que o custo seja a matéria-prima importada. A matéria-prima importada. O que é que falta para a gente ter, de fato, indústrias brasileiras, farmacêuticas brasileiras, produzindo em larga escala autorização, né? Autorização. Tu né? sabe, Fernando, que assim, a cannabis, ela é um grande commodity. O Brasil é agro, né? A gente vive do agronegócio. E da cannabis a gente pode extrair uma infinidade, na verdade 25 mil matérias-primas. Então a gente está falando do uso medicinal e da extração para um produto como uso terapêutico, mas além disso tem outros benefícios. O tecido, a questão do linho, o biocombustível. Então várias coisas podem ser feitas. Essa sacolinha que é feita do tecido de cânhamo. E é mais barato que o algodão. E em 6 meses a cannabis tem a vida adulta com um uso de água infinitamente inferior que o algodão. Então é sustentável, ela recupera o solo. Então existe sim uma grande preocupação em liberar esse cultivo no Brasil, porque vai nos trazer uma arrecadação infinita de impostos, vai nos trazer novos empregos, é algo viável. Existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 399/2015, que permite o cultivo para uso medicinal e industrial. Esse projeto de lei, ele foi aprovado na comissão especial. Essa comissão especial, ela teve várias audiências, várias reuniões e foi tudo muito discutido e ele passou na comissão especial. Como ele foi aprovado na comissão especial, era para ir direto à votação para o Senado, mas a gente teve um recurso na Câmara dos Deputados. Então o projeto ele vai à votação nas Câmaras dos Deputados, posteriormente vai ao Senado e se tudo der certo, o Brasil avança para essa questão do cultivo. O que democratiza o acesso de certa forma, porque nesse PL também permite o cultivo em farmácia viva do SUS. Então, o SUS vai poder cultivar a planta, isso vai democratizar o acesso para essas famílias que hoje não têm condições de arcar tanto com o importado quanto com aquele que está disponível na farmácia, R$ 2.400. Bom, para a gente encerrar, eu falava no começo da entrevista já que é um assunto polêmico pelo fato de que existe a planta maconha utilizada de forma recreativa por algumas pessoas, que é uma substância proibida, que é considerada droga psicoativa. Existem outras, é isso que eu queria fazer esta relação. Existem outros produtos, outras plantas ou outras substâncias que, se utilizadas de uma forma, são consideradas drogas, mas se retirando um ou outro componente dali, aquele componente é medicinal? Sim, eu vou fazer uma comparação que talvez até gere uma certa polêmica. Por exemplo, da mesma forma que a gente tem hoje a morfina, que é um analgésico opioide, que é utilizado para tratamento de dores graves, câncer, enfim. Da mesma planta que se extrai a morfina, se extrai a heroína, que é uma droga de abuso. Né? Então, com a cannabis, a mesma coisa. Claro que não com essa comparação da cannabis com a heroína, mas só para te dizer que existe o uso medicinal, que a nossa bandeira é essa hoje, falar sobre o uso medicinal da cannabis, das propriedades terapêuticas, mas existe da forma como ela pode ser utilizada também pelo uso social. Então, as pessoas, né, que vão fumar, né, as substâncias que são inaladas, ela pode dar aquele chamado barato, né, que as pessoas sentem quando utilizam a maconha mesmo, o cigarro, o fumado, enfim. Então, veja que uma planta, né, ela tem diversas utilidades, dessa mesma planta, a gente pode extrair muitos compostos ativos, pode ser utilizada para a produção de tecido, como Daiane falou, mas também, a depender da forma como ela vai ser manipulada, como vai ser utilizada, tem as propriedades para uso social, né? Uso recreativo, que hoje em dia nem se fala mais desse termo, né? Esse uso recreativo. Uso adulto. Uso adulto. Uso adulto. Porque um exemplo também, o que dá o efeito psicotrópico, o chamado barato na cannabis, é o THC, o tetrahidrocannabinol.
E muitas vezes o THC, ele é visto como algo do mal, porque é ele que dá o barato. Mas o THC também tem propriedades terapêuticas. Para dor, o THC responde melhor que o CBD. Ele é utilizado como analgesia em Israel num pós-operatório. Em vez de usar morfina, que tem muito mais reação adversa, usa o THC. Para fibromialgia, tem estudos, inclusive no Brasil, na Federal de Santa Catarina, que mostra que o THC é super benéfico. Para espasticidade, então geralmente quem tem AVC fica com aqueles músculos contraídos. O meu pai teve AVC e ele ficava com a mão bem fechada. Precisava fazer fisioterapia todos os dias para abrir os dedinhos. O THC, ele é bom para essa espasticidade. Então, a planta, ela tem vários fitocannabinoides e eles em conjunto trazem um resultado melhor, que é o chamado efeito comitiva. Mas eles isolados têm benefícios para determinadas patologias de modo diferente. A gente falou do canabidiol para epilepsia, mas tem um outro canabinoide que é o canabigerol, que é infinitamente mais anti-inflamatório que o canabidiol. Então, todos eles vão ter propriedades terapêuticas. É importante a gente cresceu falando que era a erva do diabo, inclusive, né? Mas saber que ela não é do diabo, é uma planta como outra qualquer, que Deus colocou no mundo e que tem propriedades medicinais. Mas que tem um mercado aí imenso, propriedades terapêuticas aí para serem exploradas ainda. O Brasil ainda precisa avançar muito nesse sentido, mas se a gente souber realmente, e os médicos hoje, quem pode prescrever são médicos e dentistas, né? Lembrando que existem muitos tratamentos para a área da odontologia, comprovados. Tem dentistas aqui em Feira já prescrevendo, né? Principalmente para DTM. E assim, então a gente precisa realmente, quem não conhece, porque infelizmente ainda tem preconceito na própria área da saúde, médicos, dentistas e outros profissionais, que leiam, que vejam realmente estudos, né? Tem muitos estudos publicados hoje e realmente que tem levado qualidade de vida para muitos pacientes, reduzido internações, reduzido o número de medicamentos que se usa normalmente. Um médico disse que o canabidiol é a penicilina do século XXI e o médico que não estudar e que não se atualizar, ele vai ficar para trás. Porque hoje muitos médicos estão procurando entender e conhecer mais sobre demanda do paciente. Porque o paciente está chegando no consultório e está dizendo, doutor, e se eu usasse a cannabis? O médico não conhece, ele não sabe se quer opinar. Então, ele precisa ir atrás. E hoje, graças a Deus, no Brasil, esse discurso sobre o uso medicinal tem acontecido em várias universidades. Já tem congressos, eventos específicos. Em maio está acontecendo a maior feira medicinal da América Latina em São Paulo, no Expo Center Norte, que é a Medical Fair, e vai ter um pavilhão específico Medical Fair Cannabis. Então, já com debates, palestras para essa atualização, para que voltado realmente o pessoal... principalmente para neurologia, então... O pessoal que é da área da medicina, psiquiatria, neurologia, geriatria, é a penicilina do dia, sabe? É algo que precisa realmente ser estudado. Doutora Fernanda Pinheiro de Carvalho Ribeiro, bioquímica, e doutora Daiane Zap, advogada. Eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês aqui em vir falar conosco. É uma discussão importante. Mandar um abraço à doutora Emília, está acompanhando a gente, né? Parabenizando, inclusive, pela discussão, pelo assunto. Doutora Emília, que é bioquímica também, né? Falando a respeito disso e tal. Mandou uma mensagem para a Ana aqui, dando parabéns pela discussão. A gente já teve outras discussões sobre esse tema e é importante que a gente fale, porque é o que está sendo debatido na comunidade científica, é o que está sendo debatido na comunidade médica. Também a gente precisa trazer para cá, para que as pessoas entendam também o que é que está acontecendo, né? Em relação a isso. Até posteriormente, a gente tendo o projeto de lei aprovado ou reprovado, a gente sabe explicar por que foi aprovado e por que foi reprovado também. E o preconceito a gente só derruba com informações, né, Fernando? Enquanto a gente não conhecer, enquanto a sociedade não conhecer os potenciais usos da cannabis, vai continuar com aquele estigma que é a erva do diabo. E não é, né? Então, tem potenciais medicinais, tem potenciais industriais, é um grande negócio e o Brasil precisa pensar nisso. Hoje, Colorado mesmo tem tanta arrecadação do imposto que está literalmente sobrando dinheiro. Já investiu na saúde, já investiu na educação e tudo que é arrecadado com o cultivo da cannabis. Então, para o Brasil seria realmente um grande negócio. Muito bom tê-las aqui, um forte abraço. Nós que agradecemos. Só deixar uma frase aqui para todo mundo pensar um pouquinho, que o preconceito acaba quando o resultado chega. Então, quando as pessoas começam realmente a verificar que o paciente teve uma melhora na qualidade de vida, então já começa a mudar realmente a percepção sobre essas substâncias.
Maravilha. Conversamos então com a doutora Fernanda Pinheiro de Carvalho Ribeiro, bioquímica, e também com a doutora Daiane Zapp, advogada, sobre esse assunto, né? A gente vive a campanha Março Roxo, que é uma campanha de conscientização, né, promovida pela Associação Brasileira de Epilepsia e que tem como um dos centros de toda essa discussão o próprio uso do canabidiol para tratamento de pacientes com epilepsia e outras também patologias que podem ser tratadas a partir desta substância. 7h49.